Ninguém na face da terra será recebido por Deus pelo bem que faça, pelo mérito que tenha, pela virtude que tenha. Por quê? Porque isso não pode acontecer. Porque o homem já está julgado e condenado. O homem já está dentro da impureza do pecado. O homem não tem como ele criar, nem fazer, nem operar nenhum ato que possa justificá-lo diante de Deus. É muito importante entender isso. Olha o que diz o profeta Isaías aqui no capítulo 64. Olha o que está revelado no versículo 6. Mas todos nós, somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Arrebatar é afastar, é tirar de perto de Deus, levar para longe de Deus. O nosso pecado, as nossas culpas, nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus, nos tira da presença de Deus. Então, quando o texto vai dizer, não há um que faça o bem, é no sentido do bem em relação a receber de Deus a justificação. O homem não pode ser recebido, justificado, aceito por Deus para a salvação, pelas suas obras de bondade, de justiça, de caridade, pela sua virtude, pelos seus feitos, pelos seus méritos. Está entendendo isso? Então é nesse sentido que o texto está dizendo. Não há um sequer que faça o bem. Por quê? O homem não tem como fazer o bem para que diante desse bem que ele faça, ser recebido por Deus. Porque o homem já está na imundícia. E tudo que ele faça é trapo de imundícia. Olha o que diz o texto. Eu creio na palavra, tá? Se alguém tem outro conceito doutrinário aí, pelo que ensinam seus pastores, seus teólogos, seus doutores, pode ficar. Amém? Mas bem-aventurado é quem está aqui, ó. A verdade para a gente estar firme nela e prevalecer é a palavra. A palavra vai dizer, mas todos nós somos como um imundo. Todos. Todos. Não tem uma pessoa isenta do pecado. Todos estão na imundícia do pecado. Por isso que o texto aqui, em Isaías 64, 6, vai dizer, todos nós somos como um imundo. Agora, escuta o que o texto vai dizer. E todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Está entendendo que a palavra está revelando sobre a condição do homem, do ser humano? Todos são como um imundo. E toda a justiça do homem, tudo que o homem faça, pensando que vai ser justificado diante de Deus, é como um trapo de imundícia. É a palavra que está dizendo. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Todos estão dentro da imundícia do pecado. Como, pois, alguém que está impuro vai purificar alguém? Alguém que está na injustiça, mergulhado nela, vai ter algum ato de justiça. É o que disse Jó. Jó também vai questionar nesse sentido. Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Jó, capítulo 14, Jó vai dizer assim, como pode alguém tirar o puro do imundo? Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem do imundo vai tirar o puro? Quem? Jó faz um questionamento aqui. Jó 14, 4. Ele diz assim, quem do imundo vai tirar o puro? Quem? Ninguém. Ninguém. Não tem nenhum ato de justiça que o homem faça. Não tem nenhuma devoção de fé, de religião que o homem viva. Não tem nenhuma obra de sacrifício, de ritual, de bondade que o homem faça, que tire ele da injustiça diante de Deus. Nada disso vai justificar o homem. E Jó vai dizer, quem do imundo vai tirar o puro? Quem é que pode tirar um puro do imundo? Se todos estão na imundícia do pecado. Aí ele vai responder no mesmo versículo. Jó 14, 4. Ele vai dizer, ele faz o questionamento, depois ele traz a resposta. Quem do imundo tirará o puro? Aí é uma pergunta. Aí agora vem a resposta. Ninguém. 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 Nenhum homem sequer pode justificar o outro.
quanto mais alguma obra do homem, quanto mais alguma atitude do homem, quanto mais algum feito do homem, quanto mais alguma vida religiosa do homem, quanto mais algum ritual religioso, nada disso pode purificar você, nada disso pode tirar você da miséria do pecado, nada disso pode livrar você da condenação, nada disso pode justificar e levar você a Deus, pois o homem é mau, o homem está dentro de maldição. Não há um sequer que faça o bem. Esse bem é no sentido de ser recebido por Deus pelos seus atos. Não há um sequer. Porque todos são pecadores. E logo o pecador já está condenado. Ele não pode nem justificar a si e nem a outrem. É por isso que o homem precisa do advogado que absolve-nos da culpa do pecado. É por isso que o homem precisa do Salvador, que salva a nossa alma do juízo para não ir à condenação. É por isso que o homem precisa do justo, que esse sim, ele é justo e ele pode justificar o injusto. Aleluia! É por isso que nós precisamos do santo, puro, imaculado, porque ele pode santificar a nossa culpa, a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos, não pelo nosso mérito, porque somos santificados por Jesus. Pela santidade de Cristo, eu sou santificado, eu sou aceito por Deus, porque a palavra diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não há um sequer isento de pecado. Todos estão mergulhados na imundícia do pecado. Todos estão afastados de Deus. Todos estão dentro de um juízo. Todos estão dentro da imundícia do pecado. Por isso que não há um sequer que faça o bem. Não há um sequer que possa ser livre da condenação do pecado entre os homens. Porque todos pecaram. Como por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Todos os homens. A todos os homens. Todo ser humano na face da terra que já existiu ou que venha a existir, já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce dentro da maldição do pecado, porque ele tem a natureza que não se submete a Deus. É por isso que Jesus disse, é preciso nascer de novo para ser filho de Deus. Para estar em comunhão com Deus, é preciso o homem ser restaurado. A restauração é no seu interior, é na sua alma. A restauração é no seu ser interior. E isso só pode acontecer pelo nascimento que Jesus é quem dá ao homem, nascido da água e do Espírito. Essa água não é água de batismo de igreja. Essa água não é água literal dos homens. Essa água não é de religião. Essa água é a água viva. Aleluia! Essa água é a água viva que veio de Deus para nós, para nos purificar, para nos saciar a sede. É a água que Jesus disse, quem crê em mim, aleluia, Jesus vai dizer, não terá fome nem sede, porque essa água quem dá é Jesus. Não é água de igreja, não é água de pastor, não é água de batismo dentro de rio, dentro de piscina. É a água do céu, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Esta água que nos torna uma nova criatura. Quando nós somos emergidos, não dentro de uma piscina de igreja, não dentro de um rio, mas emergidos no corpo de Cristo pela fé. Nós somos mortos em Cristo, batizados em Cristo, para viver em Cristo para Deus, para ser membro desta igreja que é pessoas, que é membros que formam o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Quando Jesus disse, é preciso nascer de novo, e esse nascimento é da água e do Espírito. A água e o Espírito. A água é a palavra, o Espírito é o Espírito Santo de Deus, que também é a água. É isso que faz o homem ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus, não em batismo de água de igreja. O homem só é nova criatura quando ele crê em Cristo verdadeiramente do coração, confessando com a boca, crendo no coração. Ele agora passa a receber
a remissão de pecados pelo batismo com o Espírito Santo, que o torna membro do corpo de Cristo, selando ele como propriedade de Deus, e agora ele tem a justificação, ele agora é santificado, ele agora tem a esperança da vida com Deus, porque ele agora passa a ser filho de Deus. Ele agora passa a ser nascido de novo, em Cristo, por Cristo, não é dentro de ritual de igreja. Errais, não conhecendo e nem examinando as Escrituras. Aleluias! Ninguém nos seus atos de justiça particular, ninguém dentro de ritual religioso, ninguém dentro de devoção ou prática ou vida de formalidade religiosa, faça o que fizer, o homem só pode voltar-se a Deus pelo único caminho, pela única porta, conhecendo a verdade e indo, andando, tendo a vida com Deus, através de Jesus. Aleluias! Através de Jesus. Não é através de uma vida religiosa. Não é através de uma devoção a uma instituição religiosa. Não é através de uma igreja religiosa. Não é através de cumprir caridade, boas obras, penitência, sacrifício, flagelo, ritual da igreja. É através de Jesus que o homem tem acesso e tem a comunhão com Deus. Através de Cristo. Não há um sequer que faça o bem. Não busquem ir a Deus por esses caminhos que estão apresentando dentro das religiões. O caminho que leva a Deus é um só, é singular, é exclusivo. E esse caminho chama-se Jesus. Não é igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Não é religião, não é boas obras, não é prática, não é devoção, não é submissão a nenhum conjunto de regra legalista de igreja. O caminho para Deus é Jesus. Glória a Jesus. E nós precisamos, irmãos, examinar as Escrituras para conhecer a verdade, por onde vamos ser libertos. Não tem como você ter o conhecimento da verdade. Não tem como você ser liberto. Se você não crer, não for informado, não for instruído, não for orientado por essa palavra. Ah, mas o meu pastor, a minha igreja, onde eu estou é uma bênção. Pode ser uma bênção para você, dentro da sua conveniência. Mas a bênção para te levar a Deus não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é pela doutrina dos homens. Se você quer verdadeiramente estar na bênção, se você quer verdadeiramente estar na vida, se você quer verdadeiramente ser liberto, se você quer verdadeiramente estar em Deus para alcançar a promessa eterna com Ele, lá nos céus, você precisa estar sendo guiado por aqui, conduzido por aqui, instruído por aqui, e esse por aqui é dentro da doutrina de Cristo. Se você não tiver dentro da doutrina de Cristo, se você não tiver guardando e praticando a palavra de Cristo, se você não tiver dentro da submissão a Cristo, dentro da obediência, dentro da devoção, de prática de fé pela palavra de Cristo, tudo que você está fazendo é vã. Todo o seu sacrifício religioso, toda a sua devoção religiosa, toda a sua vida de desgaste, de presença, de obediência, de submissão, de sacrifício dentro da religião, obedecendo o que o sistema determina pelo homem que está na liderança, você continua perdido, separado da vida com Deus. Mas por que isso, irmão Wellington? Por uma coisa tão simples, porque você não é prudente para ouvir a palavra de Jesus. Jesus mandou alguém viver esse sacrifício de vida religiosa que o povo vive hoje no mundo, dentro das religiões. Jesus, ele orientou alguém a ser submisso, devoto, praticante, dentro das ordenanças legais que os homens impõem dentro das religiões. Jesus mandou alguém ser submisso a isso. Por que você está nisso? Porque você não examina
Você não é prudente. Você não é discípulo de Cristo. Você não guarda a palavra de Cristo. Porque foi o que Jesus disse: aprendam de mim, dele. Jesus disse: guardem a minha palavra, para que sejam meus discípulos. João 8,31. Jesus vai dizer: você, para estar com a sua vida firmada em Deus, na rocha, tem que ser prudente. E o que é que eu tenho que ser prudente para fazer? Ouvir e praticar a palavra dele. Não é o que ensina dentro das religiões. Tenha cuidado com o que você está aprendendo. No grupo que você está, no sistema religioso, se você quer ser liberto, você precisa conhecer a verdade. E Jesus é a verdade. A doutrina de Cristo é a verdade. O evangelho de Cristo é a verdade. O que Jesus ensinou é a verdade. Então, você precisa conhecer isso. O que Jesus ensinou. Por isso que tem muitos aí mortos com o nome de que vivem. Tem muitos aí presos, oprimidos, entrando em depressão, na incerteza, na confusão, dentro da mente perturbada psicologicamente, espiritualmente. E aí não tem mais vida própria. Quem domina a vida dele é o sistema. É o líder. Ele agora é escravo de prática, de obra, de sacrifício, de obrigação, de devoção dentro do sistema religioso. Por quê? Porque ele ainda é escravo. Só vai ser liberto. Só vai ter a paz. Só vai ter a luz de Deus para esclarecê-lo quando se converter a Cristo. Ouvindo a palavra.